E Tcharam, Doliuma, Meiji, Crisleve, aqui dezembro, irmãos. Não vai falar dezembro. Quem acha Crisleve. que leve, ali eu fiz uma pesquisa rápida ali, garoto Não, esperto. não foi não, meu microfone estava fechado aqui. Tá certo, gente. Não sei, Cris, mesmo que tivesse feito também, tá certo você, eu tenho que pesquisar. Não falei que não podia? Tá aí, ó. Apesar que a maioria de vocês está no celular, né? Acho que vocês não vão conseguir ver direito. Isso aqui, eu fiz algumas anotações, né, para poder vocês acompanharem comigo, mas eu não consegui colocar tudo que eu queria. Então, nós vamos conversar aos pouquinhos, né? O que dá para passar, o que não dá, vou falar por aqui. E lembrando, daqui a pouco nós vamos fazer ceia, viu? Não sei se vocês se organizaram, mas daqui a pouco nós vamos estar fazendo ceia. E aí, caso você não tenha preparado as coisas, prepare-se. Beleza? Então, vamos lá, gente. Rosh Kodesh é a viração do mês espiritual. Curiosamente, vai cair na mesma data do mês natural, praticamente. 6 horas antes. Agora, o que é interessante nisso, irmãos, é que quando você entende que a história ela é cíclica, você pega Gênesis, você vê que Deus criou céus e terra, e lá em Apocalipse você vê a palavra falando que Deus está criando novos céus, nova terra. Então, existe um ciclo, e cada ciclo tem a intenção de renovação. Deus criou céus e terra, termina com novos céus, nova terra, ou seja, é uma renovação. Agora, olha que interessante. Quando as pessoas não entendem a linguagem do tempo, o que ele comunica, por exemplo, por intermédio do Salmo 19, que um dia revela conhecimento outro dia, e uma noite revela conhecimento outra noite, lembra? Não há voz, não há som, porém por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Quando as pessoas não entendem isso, que a proposta do Senhor é ciclos e ciclos de renovação, elas não cumprem as festas. E quando elas não cumprem as festas, elas entram debaixo de um período de mortificação cíclica. Porque o que é para a direita é para a esquerda e é oposto. Veja que Satanás, ele tem o seu próprio calendário. Ele fez questão de mudar os tempos e a lei, como fala Daniel capítulo 7, no verso 25. Então, esse é o espírito do anticristo que se move, porque todo ser humano, toda cultura, ela depende de um calendário. Para quê? Para saber quando planta, para saber quando colhe, para saber quando chove, para saber quando que se deve fazer ou não se deve fazer certas coisas. Então, a questão do calendário, ela rege muita coisa. E por causa da falta de conhecimento, muita gente hoje vive e não consegue acessar determinadas coisas, e é claro que não é exclusivamente pela falta de discernimento de tempo. Existe a nossa responsabilidade moral, a nossa responsabilidade emocional, as demandas interiores que nós temos e não entendemos, orgulho e outras coisas mais, que falam contra nós dentro de nós, numa estrutura chamada ego. Então, todas as desqualificações, para não falar defeitos, que nós temos, elas interferem diretamente na minha resposta ao tempo. Por quê? Porque Deus diz uma coisa pela sua palavra e eu penso outra coisa por intermédio de mim mesmo e eu quero colocar Deus dentro do meu jeito de pensar. O que acontece? Eu crio um ídolo e o ídolo tem base no meu orgulho, porque eu quero me proteger de sofrer na obediência. Então, isso é uma coisa que muitas vezes eu não estou atento a fazer e todo ser humano está sujeito a isso. Tá? Isso não é exclusividade de A, de B e de C. Então, aonde eu quero levar você hoje é a compreensão de que, por mais que seja uma festa simples ou mais repetitiva, como o Shabat, por exemplo, que toda semana tem, se você não compreender as mudanças de tempo, você vai entrar nesse ciclo temporal de morte, e você não vai saber por que você faz, e aquilo parece que vira contra a tua vida. Nós já falamos em outras épocas a respeito de o tempo ser consumidor de vida. Gênesis capítulo 3, alguém pode abrir, por favor? Gênesis capítulo 3, lá no... Deixa eu pegar aqui também. Meu pai entrou, boa noite, seja bem-vindo aí. Gênesis capítulo 3,
Quem achar, pode ler, por favor, a partir do versículo 18. Não, 17. Isso. 3, 17. Isso. Gênesis 3, Então 17. voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz de tua mulher? É isso. É isso mesmo. Gênesis 3, 17. Pode Então ler. voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterá do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. Então, olha só, pode parar aí. Qual que é a maldição que veio? A maldição de escolher a voz errada. Então, o homem escolheu a voz errada, a voz tem uma frequência, aquela frequência trouxe uma completa desconexão com o Pai e uma reversão temporal daquilo que era abençoador e eterno, passou a ser temporal e mortificante, se é que eu posso falar assim, que trouxe morte. Então, maldita é a terra por tua causa. Perceba que Adão foi tirado do pó da terra. E nesse contexto, porque ele foi tirado do pó da terra, tudo que concerne a ele agora passou à extensão da morte. Então, dele, a morte saiu e contaminou tudo aquilo que ele poderia criar. Então, o homem já não poderia mais criar algo benéfico para si, porque foi desconectado da fonte. Então, tudo que ele fizesse, por melhor que fosse, ele teria o quê? Maldita é a terra por tua causa, e em fadiga obterás dela sustento. Todos os dias da tua vida. 18. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, o Senhor disse o seguinte: você veio da terra, você vai voltar para a terra, porque você escolheu ouvir essa voz, e agora você vai pagar o boleto das suas escolhas. Nem o bem que você fizer será bom para você no final. Aí você vê que Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, lá no verso 15, ele fala assim: tudo que é já foi. Tudo que há de ser também já foi. E Deus pedirá contas do que se passou. Há outra tradução que diz: e Deus fará renovar-se todas as coisas. Então, o que isso significa? Lembra que eu falei desde o começo? O projeto inicial do Pai, irmãos, era que os ciclos de renovação, eles fossem positivos e crescentes, ou seja, ele acrescentaria e acrescentaria e acrescentaria. Quando o homem decidiu escolher por si mesmo a voz da mulher, quando ele cedeu a voz dela, automaticamente aquela origem da voz que não veio da mulher, veio da serpente, que ela já estava se relacionando ali, naquele instante, essa própria maldição adentrou no homem e ele foi por dentro maculado a ponto de Deus perder o contato na eternidade que colocou dentro dele. Como assim, Tony? Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também colocou a eternidade no coração do homem sem que esse possa compreender todas as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando o homem pecou, ele perdeu a eternidade interna, ele passou a ver só para fora. Então, agora, ele vive como um ser eterno, mas ele não consegue produzir a eternidade nas coisas que ele faz. Então, os ciclos de renovação agora fazem com que ele pague com dores, enquanto ele não se arrepende. Todas as vezes que você e eu reproduzimos o bem fora do novo nascimento, Isaías 64, verso 6, as vossas obras de justiça são como trapos da imundícia. O Senhor reprova, irmãos, por mais que pareça bom, por mais que todo mundo aplauda, por mais que não faça bem a ninguém, obras de justiça fora da natureza justa do Cristo. Porque toda a terra foi condenada já. Então não há bem sem o Cristo, sem o Mashiach. Não há o bem que possa provir de mim mesmo, do meu esforço, do meu empenho. Se eu não nasci de novo, eu não vou reencarnar, eu não vou retornar, eu vou pagar o boleto aqui. Hebreus 9:27 me diz o seguinte: ao homem foi ordenado que morresse uma só vez e depois disso aguardasse o juízo. Todas as coisas se renovam, mas o homem só tem mais uma chance, que é essa aqui.
Porque o Senhor vai condenar todas as almas que se desconectaram da sua verdade e estão comprometendo a integridade da natureza. Ele vai destruir aqueles que destroem a terra, diz lá Apocalipse. Então, qual que é o grande ponto? Se você entender os tempos, você vai ver o que o Senhor quer te devolver. Você e eu perdemos muita coisa, escolhendo, pecando, não escolhendo, e achando que fizemos o bem. Nós perdemos muito tempo, recursos, energia, etc. Agora nós fazemos um caminho de volta, e são poucos aqueles, irmãos, que são sinalizadores de caminho para nós. Aí você fala, como é que eu sei que eu achei o caminho? Quando você está vivendo dentro de você, por onde você está passando. Quando você começa a perceber que dentro de você é uma diferença enorme do que você era e fazia, do que hoje você é e talvez não faça mais, mas você está hoje fortalecido, você está percebendo diferente, você está tendo a qualidade de vida proporcional ao entendimento que você recebeu. Então, esse entendimento, ele traz para você essa graça de desfrutar da verdade que você descobriu, que você encontrou. Agora, o que isso tem a ver com Kislev, irmãos? Tudo. Porque quando o homem pecou, o homem era santuário de Deus. Deus habitava no homem. Quando aquele compromisso, aquela comunhão se perdeu, qual foi a primeira pergunta que Deus fez para ele? Quem lembra, Gênesis 3? Adão, onde estás? Vocês lembram dessa pergunta? Gênesis capítulo 3, verso 6, fala que após Adão ter pecado, a primeira pergunta que Deus fez para ele foi, Adão, onde estás? E ele responde, eu ouvi tua voz no jardim e me escondi atrás das árvores porque tive medo. Agora, olha que interessante, aquele ser, aquela criatura poderosa que foi criada para amar a Deus, para andar com ele, passou a temer a Deus. Por quê? Por que Deus pergunta onde estás? Qual o sentido dessa pergunta? Se Adão estava diante dos olhos de Deus. Porque Deus não habitava mais nele, desconectou. Então, olha que interessante, ele se perdeu interiormente. Aqui dentro, ele já não estava onde ele estava. Ele mudou de posição, embora o corpo permanecesse no mesmo lugar. Então, você vê que quando você se perde no interior, o corpo, ele pode estar em qualquer lugar, mas o interior está em outro. Então, a pessoa, ela não tem a justiça que qualifica ela para ser aceitável de volta. Mas Deus é injusto. Onde já se viu um Deus de amor jogar pessoas no inferno? Irmãos, Deus não joga as pessoas no inferno. Elas vão porque rejeitam o perdão. O Senhor quer livrá-las do inferno. Se ele quisesse jogar, ele não morria, não enviava o Cristo. Então, ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Vai porque rejeita perdão. Vai porque acha que, de qualquer forma, você pode reparar uma justiça que foi transgredida de modo infinito. A ofensa, irmãos, ela é sempre proporcional ao ofensor. Então, por exemplo, se o ofensor é infinito, ele tem uma lei eterna que rege o cosmos, a transgressão ela é infinita. Não tem ser nessa terra que possa pagar os boletos da sua justiça, se não fosse o Cristo. Uma ofensa infinita, existe um sacrifício infinito, existe algo que a gente não tem nem como qualificar com palavras. Então, não havia como e não há e nunca haverá outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, por melhor que sejam nossas obras. Aí você me pergunta, mas Tony, e agora? Eu não devo fazer boas obras? Não, você deve. Você deve sim, isso não muda. Só que se você não nascer de novo, você vai com elas para o inferno. E pouca gente vai falar isso para você com essa linguagem crua. Então, qual que é a proposta de hoje? É que nós entendamos o alinhamento, irmãos. O que é para a direita é para a esquerda. Assim como Deus tem o seu calendário espiritual, que hoje está se mudando para o mês de Kislev, o diabo tem o seu próprio calendário, com as suas celebrações, com o culto às suas divindades e as suas propostas. Tem algo por trás, irmãos. Não tem coisa inocente, não tem coisa bonita debaixo do sol que Deus não tenha, que Satanás não tenha colocado aqui. Ou melhor, bonita pode até ter, pode não. Agora, se é boa, se não é outra história. Se a palavra de Deus debaixo da obediência temporal, ou seja, se você celebra os portais, você passa a entrar numa espécie de caminho protegido para um rompimento acelerado. E se você não entra nesses caminhos que hoje eu vou estar passando para você, você vai ficar do lado de fora aprisionado no tempo. Parece que você passa o tempo e a vida não muda, passa o tempo e a vida não muda. O povo de Israel no deserto ficou 40 anos.
Deus falou o seguinte, vai morrer essa geração inteira porque murmura, porque reclama, vai morrer. Entrou só a geração nova. Agora, Tony, o que isso tem a ver com o que você está falando aí de Kislev? Tudo. Porque lembra que eu falei da mácula do santuário? Quando Adão pecou, o santuário foi maculado. Esse período é um período que acontece algo chamado Hanukkah. Quem já ouviu a festa de Hanukkah? Já ouviram falar sobre isso, né? Eu já comentei. Acompanhe o texto que está aí, se você puder. Não sei se você está no notebook ou se você está no celular. Acompanhe comigo aqui, ó. Diz assim, neste mesmo período, tá, de Kislev, há muito tempo os judeus sofreram nas mãos dos gregos em todos os níveis, em especial no espiritual. Foram proibidas, nesse período, a circuncisão de recém-nascidos, que é o símbolo da aliança com Deus, a guarda do Shabat, que é outro sinal da aliança com Deus, e também as leis de pureza familiar. Houve a corrupção do templo, violando-se os objetos sagrados. Um pequeno grupo de sacerdotes se levantou, esse é conhecido como Macabeus. Eles recuperaram o templo e tornaram a dedicar. Esta situação é conhecida como Hanukkah, que em português significa dedicar e consagrar. Então, olha que coisa interessante. Se até aqui você veio cumprindo as festas, ou se até aqui você tem andado numa caminhada de alinhamento com o Pai, esse é o período onde o templo é dedicado. Ou seja, onde agora está sendo algo estabelecido em você. E o Senhor protege aquilo que é dele. Se você for olhar a história dos Macabeus, né, que é onde está sendo contada a questão de Hanukkah, você vai achar que os judeus entraram no templo, olha aí, ó, eles entraram no templo e só havia uma ânfora de óleo com o selo de pureza do sumo sacerdote. E eles encontraram ela escondida debaixo do solo, que, detalhe, só conseguiria manter a menorá por um dia. Mas, miraculosamente, as chamas duraram 8. Então, o que é interessante nisso? Hanukkah é celebrado com o acendimento das velas, pois velas representam a alma humana, e os gregos tentaram corromper a cultura hebraica, para que os hebreus assim deixassem o seu Deus. Tamanha era a ênfase que todo hebreu que abandonasse a sua cultura era bem recebido. Ou seja, o grande objetivo era um holocausto espiritual. Então, olha só, irmãos, eu condensei um assunto aqui. Eles só tinham uma chama, uma ânfora de óleo puro, para poder acender uma menorá por 8 dias. E por que isso deveria ser aceso? Porque Levítico 6,12 diz que o fogo da menorá nunca podia apagar. O fogo arderá continuamente no altar. E se aquele fogo se apagasse, seria prejuízo para os sacerdotes. Então, eles precisavam manter aquilo aceso, só que para aquilo ficar aceso como deveria, o azeite tinha que ser puro, e só tinha mais um azeite no período de guerra. Então, eles estavam encrencados, porque não podia guardar Shabat, não podia circuncidar os filhos, e não podia guardar mandamento de pureza. Então, o que eles queriam fazer? Quebrar a cultura. E muitos judeus abriram mão disso. E esses eram bem recebidos debaixo dessa cultura. Mas alguns sacerdotes não aceitaram isso, e o Senhor foi com eles, protegeu, deu vitória e fez com que a chama durasse 8 dias. Por isso que se celebra Hanukkah acendendo velas diariamente. Então, a alma humana, que é representada no fogo da vela, ela vai se acendendo, vai se acendendo, vai se acendendo, porque isso é sobrenatural. Você pode ver que até Deus interviu nessa questão da quantidade do azeite. Agora, isso tem a ver com o nosso santuário. A nossa alma fica aqui dentro, ela precisa estar acesa, ela precisa estar incendiada. E isso é o que vai fazer com que a gente venha repelir as forças negativas. Porque não é fácil, irmãos. O mundo ele está passando por uma transição e existe um peso. Eu não sei se você já notou, mas tem um peso, tem uma carga. Parece que o mundo está pesado. Alguém já notou isso? Fala um sim ou não para mim aí, por favor. Está diferente? Está esquisito? Por quê? Tem muita gente vibrando negativamente. Muita gente. Porque está perdendo emprego, porque não sabe o que fazer, porque está sem esperança no governo, porque fez o L, porque um montão de coisa. Então, está cheio de gente vibrando para baixo. Então, o que está acontecendo? Eles estão em concordância na sua vibração. Você pode ter certeza que o que vai acontecer daqui para frente, para cada um é aquilo que cada um vibra. Então, uns serão abençoados, outros não. Mas por quê? Porque estão com um coração que não se deixaram ser tratados e trabalhados pela palavra.
O Senhor está nos dando a luz que faz o coração permanecer vivo em meio às trevas. Então, quando o Senhor quer abençoar a tua vida, Ele não vai colocar você num lugar de luz apenas. Ele vai colocar você onde você resplandeça a glória dele. Porque tudo que você faz pelos outros, o Senhor faz por você. Mas não é somente isso. É necessário que Ele faça em você para que essa primeira verdade se cumpra. Pouco importa se você faz algo pelos outros, se dentro de você você não consegue se administrar. Então, essa palavra não é para condenar você, para libertar você do engano, porque Hanukkah, irmãos, esse mês vai cair no dia 25 de dezembro, exatamente no dia do Natal. Exatamente no dia do Natal, 25 de Kislev. Então, por que isso é importante? Porque, irmãos, o calendário do Natal, ele não celebra o nascimento de Jesus como foi folcloricamente, né? Como foi bonitinho ensinado para nós aí. É feia a coisa. A história, eu esqueci o nome da divindade que celebra-se nesse tempo. Você lembra, Lívia? Mas é uma divindade pagã, irmãos. E não tem nada a ver com Jesus, viu? Que comia criancinha lá. Eu esqueci o nome disso aí, quando você vai buscar a origem do Natal. Não é isso aí, não, que te ensinaram na Igreja Católica aí, né? Em qualquer lugar. Não é isso, não. Então, se você permanece debaixo desse calendário, aceitando, celebrando, concordando, você está aceitando as influências que ele propõe, porque você está cultuando junto, você está comendo junto. Irmãos, ceia, mesa, é celebração. Se você está ali, mas eu estou só com a minha família. Não, você está com a sua família, ela está celebrando o que ali? Mas eu não posso estar junto? Pode, claro que pode. Não tem nenhum problema com isso. Só que você está aceitando algumas coisas. Aí você me fala assim, mas e aí, o que eu faço? Você decide, ora a Deus e pergunta a ele. Eu nunca vou dizer para você o que você deve fazer. É você que vai decidir, vai escolher. Se acha que deve, vai. É por sua conta, cada um tem a sua vida. Agora, o que você não pode é ignorar o que acontece quando você toma as decisões erradas. Então, por exemplo, eu vou falar por mim, o que eu faço? Na noite, eu não celebro junto, eu não estou junto. No dia seguinte, eu vou lá e como com eles. Porque daí já não é celebração. Ali você vai comer. A celebração é à noite, todo mundo fez o culto lá, fez sei lá o que foi, que fez lá, curtiu. No dia seguinte acabou o problema. Por que acabou? Porque já não é uma celebração, é o que sobrou de algo. Aí você fala, Tony, mas e aí, você está comendo comida que sobrou? A palavra diz assim, tudo que não é reprovado pela palavra, pela oração é santificado. É aqui que está a chave. Você não está cultuando junto com todo mundo. Porque o que vai acontecer? Você vai lá comer, aí todo mundo, Feliz Natal, fulano. Feliz Natal, fulano. Feliz Natal, fulano. Então, está celebrando o que ali? Ali é a hora da comida pagã. Você está ingerindo algo para você, embora você ache que você está só celebrando a sua família. Irmãos, o que enganou Eva não foi o lado ruim da árvore, foi o lado bom. Foi o lado bom. Se as pessoas não verem em você um referencial, que diferença vai haver a festa profana da festa santa? As pessoas têm que olhar para você, nossa, mas lá o cri-cri, olha lá não sei o quê. Falando, não, você ama mais a Deus do que as coisas que os outros amam. Você sabe o que está na palavra, você está se posicionando com ele, e as pessoas que respeitem a tua fé, ou se mantenham distante da sua fé. Mas ninguém tem direito de decidir por você, porque todo mundo vai usar manipulação psicológica, talvez você não consiga dizer não para sua família. E não se preocupe com isso, você não vai morrer se celebrar, não é esse o ponto. Mas tenha em mente que conforme você vai aprendendo, você vai tomando posicionamentos. E isso precisa melhorar ano após ano. Eu não estou dizendo que é proibido, viu, irmãos? Não é essa a ideia. O Senhor Jesus não proíbe a gente. Mas a Escritura diz que ele celebrou o Hanukkah. João capítulo 7, você vai achar lá. A festa da dedicação. Quando você vê lá, a festa da dedicação é literalmente a festa de Hanukkah. Então, se o Senhor Jesus celebrou ali, e, aliás, o Natal, irmãos, ele nasceu disso, viu? Muita gente não sabe, mas a Igreja Católica, quando quis corromper os hebreus também, quis chamar o pessoal de lá para cá, eles inventaram o Natal e enfeitaram as cidades com luzes. Por isso que Hanukkah também significa a festa das luzes. É daí que nasceu o Natal. Então, eles paganizaram, colocaram que Jesus nasceu nesse dia, e Jesus não nasceu. Jesus nasceu em tabernáculos. Tabernáculos não acontece nesse período. Tabernáculos acontece em outubro.
Então, não adianta falar que Jesus nasceu 25 de dezembro, porque é só uma data comercial e que cultua deuses pagãos. Então, o que é para a direita, é para a esquerda. Aí você fala, Tony, mas e agora? O que eu tenho que fazer? A palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você e eu estamos aqui hoje expostos a uma palavra de choque de realidade. Porque você está pegando, está vendo que a coisa é outra. Aí você pode ouvir aquela voz no seu coração sem nada a ver com o que esse cara está falando. Não, eu vou celebrar minha família, não quero nem saber. Você tem essa escolha, não tem problema. Eu não vou ficar ofendido com isso. Não tem nenhum problema com isso. Cada um à medida da luz que tem. Você vai adquirindo luz. Você entendeu o que é? Sai fora. Você entendeu que você acha que eu estou falando bobeira? Meu, celebra lá, vai ser feliz. Não fica preocupado com o que eu penso, não. Cada um vai dar conta de si mesmo. Sabe, a gente precisa entender que o meu jugo é suave, meu fardo é leve, o Senhor Jesus disse. E assim, a quem muito é dado, muito é cobrado. A cobrança sobre a minha vida é uma, sobre quem está chegando agora é outra, sobre quem está no meio do caminho é outra. Então, eu não posso me dar alguns luxos, porque eu sei. Agora, a recompensa é mesmo que é pagar o preço. Aí fica naquele impasse, né? Eu faço, não faço, faço só um pouquinho. Aqui hoje, que quando dele, e esse é um período de você literalmente marcar o seu tempo. Você vai dedicar a quem? É a festa da dedicação, é a festa de Hanukkah, é uma celebração. Então, nesse período, o Senhor vai nos proteger. Hanukkah, os gregos vieram para cima. Tá falhando? Para mim tá falhando. É? Tá todo mundo. Ai, travou? Ixi, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Tá travando o vídeo e o áudio. Tá bem ou tá É travando como se o ainda? sinal de internet tivesse ruim, Tony. Ah, Tá, eu vou. Internet. Melhorou alguma coisa? Não, eu fechei tudo que estava aberto aqui. Ou continua ruim? Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou reiniciar o meu computador. Tá, vou parar aqui. De gravar aqui. Ver se melhor. O vídeo tá travando.